Boa noite a todos e a todas. Tá dando para escutar direitinho? Ótimo, então. É uma alegria estarmos aqui nesta noite, frente a essas comemorações tão expressivas desta casa abençoada, que tanto tem feito pela comunidade de Ibiá, tanto de encarnados quanto também de desencarnados. E eu espero do fundo do coração que Paulo e Estevão, Abigail, toda essa gente boa do mundo espiritual, ajude o meu coração e possa nos conduzir para que seja um instante de profunda e de muita paz. O Daniel captou meu pensamento, eu ia pedi-lo para ler justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item o jugo leve, e providencialmente as coisas foram se organizando. Nós aproveitaremos dessa lição para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, né? Iremos falar sobre o tema Tende bom ânimo. E nós vamos fazer um miudinho aqui, né? Aqueles que gostam de estudar o Evangelho, têm uma certa afinidade, talvez já estejam um pouco mais familiarizados. Mas mesmo aqueles que não tenham esse contato talvez mais de perto, esperamos que o nosso percurso feito, né, ele possa abranger os nossos corações e dialogar com as necessidades da nossa alma. Essa fala tem de bom ânimo, talvez seja conhecida por muitos de nós dentro de uma das passagens muito conhecidas do Evangelho, que é lá nas anotações de João, no capítulo 16, aonde Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que eu gostaria que a gente alargasse o nosso olhar, porque essa expressão ela vai constar em outros momentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E apesar, né, de estar no Antigo, a gente não vai se deter no Antigo, nós vamos ficar apenas no Novo Testamento. Qual o significado de bom ânimo, né? Do grego, é uma palavra esquisita, eu vou me abster de falá-la, mas para bom ânimo é apenas uma expressão que quer dizer animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar satisfeito, estar feliz, de boa disposição. Então, se a gente for levar em conta o significado dessa expressão, ela diz respeito a um estado interior, a como nós vamos nos colocar diante das situações. Vejamos essa primeira ocorrência justamente nessa passagem mais conhecida do Evangelho de João, no capítulo 16. Porque todas as vezes que a gente for ver essa expressão, ela talvez vai ter um significado especial, apesar desse sentido mais genérico. Lá no capítulo 16, Jesus está tendo uma conversa difícil com os discípulos, porque ele está preparando-se para a crucificação e ele vai jogar limpo com eles, trazendo à tona o que vai vir por diante. E ele, depois de trazer uma série de esclarecimentos sobre aquele instante difícil, ele vai anunciar o Consolador prometido. Só que os discípulos não vão entender nada do que ele está dizendo, porque parece um tanto que confuso, né? Aquele momento, eles não tinham dimensão do que viria depois. Eles não estavam cientes da traição de Judas, eles não tinham noção do plano que o Judas Iscariote estava orquestrando. Então, tudo está muito nublado e o fato de Jesus fazer um discurso em tom de despedida estava causando um certo pavor, um certo temor no coração deles. Mas o fato é que Jesus vai aproveitar e vai trazer algumas orientações
Uma delas é: olha, o mundo vai se alegrar nesse momento e vós estareis entristecidos, mas a vossa alegria se tornará, a vossa tristeza se tornará alegria. Eles continuam não entendendo. Jesus vai explicar isso e mais algumas coisinhas para ele, até ele considerar o seguinte: vai chegar um momento, a partir de agora, que vocês vão me deixar sozinho, né? Cada um vai buscar as suas coisas e eu vou ficar por aqui mesmo. E a partir disso tudo, né, eles ficam ainda, tanto que assustados, espantados, e o mestre vai finalizar essas coisas como que a considerar, lá no capítulo 16, verso 33. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejamos, qual o significado de tem de bom ânimo nessa circunstância? O que representa essas palavras nesse justo momento? Vai vir um instante difícil pela frente e o Cristo está preparando eles. Então, ter bom ânimo nesse caso tem o sentido de preparem-se, porque algumas coisas mais complicadas irão acontecer. Esse tem de bom ânimo aqui, se a gente for localizar ele vem antes da hora difícil. Jesus está preparando um tipo de mentalidade aos discípulos, algo que, por exemplo, os benfeitores queridos também fazem no Livro dos Espíritos, quando nos remetem ao objetivo da encarnação e consideram que a gente vai sofrer toda espécie de vicissitude ao estarmos corporificados na Terra. Aquela resposta, da 132 do Livro dos Espíritos, ela vem num tom de preparação. É a mesma coisa, quando observamos esse discurso aqui do Cristo. Vem antes de acontecer os trem, para que a gente já fique um tanto que mais consciente a respeito daquilo que vai se dar logo em seguida. Então é uma fala que ela tem um tom de, ao mesmo tempo, encorajamento, aconselhamento, para que eles tivessem um pouco mais de vigilância. É curioso que nós temos no livro Há 2000 anos um trechinho que vai bem narrar essa preparação necessária. No dia do Calvário, tem uma personagem que, no meio de toda aquela tragédia espiritual, não está tão contente com os fatos que estavam se desenhando, esse desencarne de Jesus. Eu me refiro ao coração de Lívia, que era esposa de um senador romano e que acompanhou todo o trânsito difícil daquela experiência, aflita, desejosa de intervir em favor do coração do Cristo, mas acaba que ela não vai conseguir, levar a efeito o desejo dela de libertar Jesus daquela situação, e ela vai acabar sendo caluniada de traição, num plano muito maléfico, por parte da tia do esposo dela. Então, vai ser uma catástrofe esse momento. E Jesus, atento a todas as experiências humanas, mesmo na crucificação, Emmanuel vai nos ajudar a entender isso, ele acaba tendo dimensão dos padecimentos e dificuldades que Lívia iria enfrentar depois de ter tentado ajudá-lo. E a Lívia, ela vai estar no palácio, onde ela e o esposo estavam residindo, ali na região de Jerusalém, na Palestina, e ela vai, por um momento, começar a fazer algumas preces, e ela se desdobra do corpo. No que ela se desdobra do corpo, ela vai ter um contato espiritual com o Cristo. Ela vai vê-lo, e Jesus vai olhar para ela. E naquele momento que ela não tinha dimensão do que viria pela frente, Jesus, mesmo nas agonias vivenciadas no veículo físico, vai olhar para ela
com muito amor e com muito carinho e dizer: filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Ela sente naquele momento, né, um conforto imenso, porque o Cristo havia percebido as dificuldades dela. Estava como que, ao mesmo tempo, dizendo: olha, eu vi que você se esforçou, mas infelizmente não teve, né, como reverter o quadro. Só que, ao mesmo tempo, Jesus está como que a prepará-la, dando notícias dos desafios que ela viria a enfrentar logo em seguida. Porque, né, para aqueles que conhecem um pouco mais de perto a narrativa, sabem que depois que ela tem, né, esse desdobramento, ela vai tornar ao corpo e o marido dela vai chegar, né, e ele vai ter notícias de que ela havia o traído, quando na verdade não tinha acontecido nada disso. Só que o curioso, né, vamos dizer assim, essa fala de Jesus veio antes como a cuidar da alma dela, para que ela estivesse em condições de encarar com o máximo de dignidade possível um instante difícil. E é bonito a gente ver a narrativa, porque Emmanuel, no finalzinho mesmo desse capítulo, vai considerar, né, porque o marido vai chegar muito bravo, muito nervoso, não vai deixar ela falar nada e vai difamar ela, né, de forma assim muito violenta, com algumas palavras um tanto que agressivas, falando dela coisas totalmente impróprias. Mas Emmanuel vai narrar para a gente que, apesar, né, de toda essa crueldade vivida pela calúnia de algo que ela não fez, ela estaria acompanhada. Ele diz assim: doravante, né, Lívia não poderia contar com o amparo do marido, e o marido ele acabou proibindo até mesmo a filha de conversar com ela. Mas um anjo de serenidade velava a sua cabeceira com a doçura de sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. Foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito, o tesouro da fé que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-lo em seu reino de luz e de misericórdia. Então, frente às dificuldades que desaguariam sobre o seu destino, ela ficaria 25 anos vivendo na mesma casa que o esposo, só que agora não mais relacionando-se afetivamente com ele. E durante todo esse período de privação que Jesus já havia preparado-a, tendo o bom ânimo devido, ela vai receber o cuidado espiritual daquele coração, né, do mundo invisível que não deixaria ela sozinha, apesar de todas as adversidades. Mas essa é apenas a primeira ocorrência, por assim dizer, desse ter bom ânimo antes da prova. Nós temos uma segunda ocorrência desse ter bom ânimo. Agora já num momento diferente, né? Nós vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 27. Nós vamos ter outra ocorrência dessa expressão, ter bom ânimo. Em que momento isso vai se dar? Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes numa determinada região do Mar da Galileia, e ele pede aos discípulos que eles entrassem dentro do barquinho para que eles pudessem retornar para casa. Só que, né, dentro dessa viagem que eles iriam fazer, o Cristo não estaria. Eles teriam que enfrentar por si mesmos aquela volta para casa. Jesus primeiro vai para o monte e os discípulos, eles vão sozinhos. O Mar da Galileia era, na verdade, um lago de extensões bem grandes, cerca de 12 a 20 quilômetros de extensão. Então, tinha um tantinho bom para eles navegarem até conseguir chegar no destino que lhes era próprio.
Jesus não vai, só os discípulos, né? Ele fica ali por um dado tempo. E vai acontecer que a volta deles, né, a multiplicação dos pães e peixes foi durante um dia todo, né, ali mais no final da tarde, então já à noite eles vão voltar para casa. Ali não tinha farol nem nada, eles iriam pegar uma embarcação e não teriam uma luz nem claridade. E começa ventos muito fortes a bagunçarem ali o clima. E vem um certo desespero, uma certa agonia por parte dos discípulos que, apesar de estarem acostumados com todo aquele clima de navegação, porque eles eram pescadores, né, eles vão se sentir um tanto que atônitos, aflitos pelo episódio. E no meio dessa ventania que eles estão enfrentando, aparece alguém que à primeira vista eles consideram como sendo um fantasma, porque imagina o seguinte, é de noite, não tem luz nenhuma, a não ser talvez a claridade da lua se tivesse lua, mas está tudo escuro e de repente aparece uma luz no meio ali do nada. Eles acham à primeira vista que seria um fantasma, mas Jesus vai caminhando pertinho do barco, vai olhar para eles e dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, nossa segunda ocorrência, no momento de prova aqui, vamos dizer, porque metaforicamente dentro do Evangelho, todas as vezes que nós vemos essa imagem, né, pessoas entrando dentro de um barco para ver, para ter uma experiência na água, essa ideia, essa imagem nos remete à ideia da vida social, né, da encarnação frente aos seus desafios. A gente entra no barco das experiências humanas e a gente vai enfrentar ali, né, as dificuldades, os desafios, seja a tempestade, seja os ventos, aonde no meio disso tudo nós seremos chamados a pescar os valores espirituais no meio, né, de todas essas experiências. A adversidade que eles estavam vivendo, o Cristo, que aparentemente não estava no cenário, chega de improviso e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso nos remete a uma lição importante. Porque, como dissemos, apesar da expressão ter bom ânimo significar, né, estar satisfeito, de boa disposição, em cada momento que ela é proferida, ela vai ganhando talvez alguns detalhes. Porque o mundo espiritual, primeiro, faz sempre questão de preparar a gente para aquilo que virá, para as experiências que vão suceder. A gente sempre pode observar, de alguma maneira, a vida tenta deixar a gente um pouco mais atento, um pouco mais lúcido, para que na hora que determinadas coisas cheguem, a gente fique, né, ali não despreparado, não seja pego assim, como que sem condições de reagir da melhor maneira. Deus não trabalha desse jeito. Ele sempre vai se antecipando, é uma característica da providência divina. Mas mesmo tendo nos preparado, a vida também, durante o momento que a gente está vivendo, as nossas provas, as nossas lutas, os nossos testemunhos, a vida faz questão de dizer o quê? Olha, vamos conservar o bom ânimo, vamos guardar esse espírito, porque veja, nós estamos sujeitos às reencarnações, a uma pluralidade de existências. Ir e voltar, quantas vezes se fizerem necessárias, vai fazer parte do nosso itinerário. Qual o aluno que começa no maternal e vai até a graduação, a pós-graduação, existe um curso de experiências a que esse aluno vai ter que se submeter, independente de quem ele seja. Por estar na escola, existirão lições de toda a ordem. Nesse sentido, né? Estar preparado antes de estar na escola é fundamental,
mas diante do momento que a gente está na sala de aula, a gente também precisa estar consciente. Então, nesse sentido, ter bom ânimo diante e durante a prova é como se fosse um alento do mundo espiritual dizendo: estou te vendo, estou te enxergando, e mantém, né, as calças mais em cima. Vamos lá, né? Fica atento, não perde de vista as lições que, de alguma forma, a experiência humana está propondo. Porque se a gente tiver na sala de aula, né, enquanto estamos no momento de aula, a gente pode adotar qualquer tipo de comportamento. Pode ser um dos melhorzinhos ou um dos piorzinhos, né? Enquanto professor, pelo amor de Deus, é horrível lidar com aluno desatento que é preguiçoso, não faz nada, parece carrinho de mão, porque você sempre tem que estar empurrando, você tem que estar correndo atrás, parece que tem que colocar coleira, né? Porque senão não flui. É tão ruim. Vejamos, os benfeitores espirituais tantas vezes assumem, né, essa condição de empurradores de carrinho de mão, porque a gente mal, né, vai ter as lições e às vezes a gente acaba se desconectando, estando alheio, e é justo a gente estar preparado, né? A nossa condição espiritual frente às vivências, por mais simples que seja, é fundamental. Mas essa é a nossa segunda ocorrência. Vamos para a nossa terceira ocorrência. Essa está no Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 10, e é conhecida como sendo a passagem da cura do cego de Jericó. Não sei se vocês lembram, mas aquele cego que quando Jesus passava pela cidade de Jericó, ele estava à margem do caminho, enquanto tinha um tanto de gente juntinho com o mestre ali acompanhando ele naquela passagem, né? Ele começou a perceber essas movimentações e começou a gritar, né? Ele vai gritar de tal forma que o pessoal vai falar com ele: cala a boca, né? Pelo amor de Deus, está atrapalhando a gente aqui. E ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse momento, Cristo vai escutar esses clamores, essa condição dessa alma que, frente à dificuldade, está pedindo o amparo espiritual, e vai pedir à multidão que estava ali próximo, chamai-o, né? Traz ele aqui, chama ele, por favor. E a multidão foi lá e disse para ele assim: tende bom ânimo, ergue-te, ele te chama. Aí ele vai, ele estava com a capinha, tirou a capinha e se apresentou diante do Cristo. O mestre vai percebê-lo e questionar, né? Que queres que eu te faça? E o cego, ele vai dizer, né? Eu gostaria de voltar a ver. E o Cristo vai interceder em favor dele, né? E vai considerar: olha, vai, a tua fé te salvou. E ele, feliz da vida, tornou a sua vida, né? Tornou ali a sua caminhada, aquilo que lhe competiria fazer. Mas nesse momento que a multidão disse, né? Tem de bom ânimo, existe aqui também um outro significado interessante para a gente, porque essa mensagem de bom ânimo foi dito para o cego, o Bartimeu, que estava ali na cidadezinha, às margens de Jericó, foi dito para ele quando estava acabando a prova dele, no finalzinho da prova. Então a gente começou antes da prova, com Jesus preparando os discípulos, falamos durante a prova, né, quando os discípulos estavam no barco, e aqui nós temos o exemplo do nosso amigo Bartimeu, que está no finalzinho da prova. Porque é como se a vida considerasse: a gente precisa manter esse estado mental até o desfecho das coisas. A gente precisa manter essa nossa mentalidade frente às circunstâncias. Às vezes, né, pensemos, quando o barco da vida balança,
a gente começa a sentir algumas ansiedades, algumas angústias, pode vir o desespero, as impulsividades, porque, né, se a gente está vivendo, vamos pensar, né, uma dificuldade, né, que seja uma enfermidade, seja uma prova na família, um desafio financeiro, um revés relacional, tudo isso acaba mexendo com a gente. Nós não somos de ferro e nem é a proposta da vida que a gente seja insensível às coisas. Nós vamos sentir, mas a maneira de gerir essas oscilações, vamos dizer, essas ondas, a forma como vamos navegar é indispensável. Ter bom ânimo, manter a disposição diante dessas experiências que chegam, não deixar a nossa cabeça, né, perder o foco, a diretriz, a lucidez frente a esses momentos, porque às vezes a gente acaba se complicando no meio do negócio ou às vezes no final da experiência. Às vezes estava para acabar a dificuldade e a gente acaba arrumando mais uma, sendo que não precisava. Às vezes era só ter um pouquinho de cuidado, guardar um pouquinho o silêncio, a serenidade, e a gente acaba arrumando o problema no final. Mas essa é a nossa terceira ocorrência. Vamos para a quarta. A quarta e a quinta, elas vão retratar para a gente um momento parecido, que é efetivamente o final da prova. Porque no caso anterior, foi a multidão preparando o coração do Bartimeu para dizer: olha, vai acabar, né? A gente tem sempre essas pessoas boas que às vezes chega na hora que a gente precisa para dizer assim: guarda a serenidade, está acabando, né? Mantenha a sua conduta, não revida o mal que o outro te fez, mantenha ali o olhar direcionado naquilo que você precisa fazer. Mas aí tem o final da prova. E eu peguei duas experiências. Primeira, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu espero que ninguém esteja perdido. Tudo bem. Se perder. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 8. Qual momento está sendo narrado? Jesus diante da mulher hemorroíça. Ele tinha. E aí os evangelistas vão divergir. Uns vão falar que ele tinha acabado de chegar em terra firme, né? Ele estava com os discípulos no barco. É, Mateus vai dizer que Jesus estava na casa dele, fazendo uma comemoração, porque ele tinha acabado de aceitar a boa nova e tudo mais. Então, temos divergências, mas o fato é que Jesus, né, ele estava num determinado lugar e ele vai se deslocar por causa de um pedido. Um pai estava com uma filha muito doente. Esse pai se chama Jairo. E no meio do caminho que ele estava se deslocando, com uma multidão de pessoas, uma mulher, né, que teve notícias que ele estaria por ali, ela tem o intento de encostar nas vestes dele, porque ela estava vivendo a enfermidade e ela tinha a confiança de que, se ela encostasse nas vestes dele, ela seria curada. E no meio de um monte de pessoas que estão encostando em Jesus, né? Os discípulos estão ali fazendo o guarda-costa, né? Estão todo mundo encostando em Jesus. Ela consegue, né? Encostar, tocar no uma partezinha da roupa dos judeus que era chamado do talit, que era uma partezinha azul, né, que representava no mundo simbólico daquela cultura a lei, né? Então ela encosta nessa partezinha na orla da túnica de Jesus. E nesse momento ela se vê curada, sarada daquela enfermidade. Jesus, atentando-se ao ocorrido, pergunta: quem é que me tocou? E nesse momento, né, todo mundo fica em silêncio, como que na expectativa. O Simão Pedro diz: Senhor, muitos te encostam, né? Mas Jesus vai olhar para aqueles que estão ali presentes e vai considerar: eu
senti sair de mim virtude, alguém me tocou. E a mulher, como que constrangida, envergonhada, ela vai se apresentar diante do mestre. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: filha, tem bom ânimo, tua fé te salvou. Então, no final da prova dela, Jesus está recomendando bom ânimo. Acabou. O fluxo de sangue já tinha sido liquidado. Ela já estava bem. Mas Jesus, mesmo assim, estava recomendando ter bom ânimo, guardar essa disposição. Porque às vezes a gente passa uma experiência difícil e às vezes dá aquela relaxada ou aquela acomodada, e Jesus como que está trazendo ali uma diretriz diferente. Acabou uma prova, esteja atento, esteja disposto, esteja lúcido nas experiências que virão, né? Nós temos recursos e capacidades muito notáveis, mas a vida pede atenção, presença de espírito frente às experiências que chegam. Não é estar rígido, né? Como que a espreita, esperar que algo ruim aconteça, mas é viver atento, disposto, entregue, né, a perceber os detalhes que a vida coloca. Então, o pedido de Jesus é: tende bom ânimo, né? Se sinta feliz, se sinta, né, animada frente ao que você alcançou também, a gente pode considerar aquilo que você vivenciou e a prova que você concluiu. Diante da vida que agora te abre novas portas, caminha. Esse, essa é a quarta ocorrência. Temos uma quinta que vai na mesma esteira dessa reflexão. É uma passagem intitulada A Cura de Jesus diante do paralítico. Também diz respeito ao momento de final de prova. Nós temos algumas versões também dessa narrativa, porque o que ela vai contar parece muito com outras curas que ele fez de paralítico, mas o fato é que Mateus, lá no capítulo 9, ele vai trazer para a gente essa passagem. Jesus, ele sempre atravessando, né, o lago, tinha chegado ali, possivelmente, em Cafarnaum, né, não nos conta precisamente aonde era, mas trazem a ele um paralítico deitado sobre um leito. E nesse momento, Jesus, percebendo toda a comoção deles, vai operar na circunstância. Para aqueles que talvez, né, tenham a maior familiaridade, talvez se lembrem aí daquelas 4 pessoas que pegaram um paralítico e levaram Jesus, levaram esse paralítico até Jesus, por cima, né, da casa, num telhado. Aqui não nos faz menção a esse processo, mas fala que esses amigos levaram Jesus, percebendo todo o esforço, né? E a gente pode pensar, frente a esses nossos momentos de prova, que às vezes a gente fica paralisado, a gente tem, né, intercessões valiosas, porque às vezes a gente não está conseguindo lidar com as coisas do jeito que elas estão, a gente está paralisado, está estagnado, né? Diferente da mulher hemorroísta, que ela foi ao encontro, esse daqui precisou de muita ajuda. E às vezes a gente precisa, né? A gente vem ao centro, toma um passe, escuta palestra, vai ao psicólogo ou psiquiatra, enfim, tem tantos amigos, tantos apoios, tantos suportes. A gente tem pessoas amigas que às vezes entram no nosso destino para colaborar nessas horas que a gente está vivendo e nos conduzem ao coração do Mestre. E nesse momento, Jesus olha para o paralítico, né, e diz assim: tende bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, esse momento de provas que você está vivendo, ele está liquidado. Fique em paz.
Fique em paz, se sinta feliz, né? Renove-se, como se a deixar todas aqueles sentimentos anteriores que marcavam o coração, né? É como se Jesus estivesse devolvendo ele ao movimento da vida. E é o que justamente ele vai recomendar, porque quem estava olhando a intercessão dele vai ficar muito, muito, muito incomodado, muito incomodado. Os fariseus vão olhar e falar assim: esse daí está blasfemando, como assim ele pode perdoar pecados? Aí Jesus vai perguntar, né? Que diferença faz eu dizer, os pecados foram perdoados ou levanta-te e anda? Né? E aí todo mundo fica assim meio reflexivo. Jesus olha para o paralítico e diz: levanta-te e anda. Né? Pega a tua cama, levanta-te e anda. E aí vai acontecer, ele vai sair andando disposto para recomeçar as lutas, as experiências, mas essa também, né, uma experiência que nós vamos ter que diz respeito ao final de provas. Nós vamos para uma última experiência. Uma última experiência. Tá, mas aí a gente poderia pensar, o final das provas já foi. E agora, né, a que momento poderíamos nos referir? Nós vamos lá para o Atos dos Apóstolos. Como nós estamos numa casa que leva o nome de Paulo e Estevão, nós não poderíamos deixar de trazer pelo menos alguma coisa de Paulo e Estevão, para a gente, né, fazer aqui a nossa costura, para a gente encerrar esse nosso momento de estudo nesse momento. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. 27. O que está acontecendo? Está no finalzinho. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, a gente está aqui no 27, então está no finalzinho. No final, o Paulo morre, e é isso, é um grande spoiler, né, do que acontece. Beleza. Mas nesse capítulo 27, que está em Atos, que foi escrito por Lucas, e está no Paulo e Estevão, que foi escrito por Emmanuel, nós vamos ter a narrativa, da embarcação, de novo barco, né, da embarcação que Paulo entra para ele sair de Jerusalém, né, da região que ele estava ali, para ele ir, né, para Roma, para ele estar na presença dos Césares. Então, nós teremos a narração desse momento que ele vai entrar no barco, né, até o instante que ele vai chegar ao destino final dele. E durante essa navegação, né, essa viagem de barco, vai acontecer uns trem meio difícil. E Emmanuel ajuda a gente a entender o que vai se dar. Vamos lá, né? Eles vão estar ali, começa com Paulo se despedindo. Tinha uma pessoa, depois que eles entram no barco, Paulo, Lucas e os presentes ali, tinha uma pessoa, um centurião, que ele tinha a responsabilidade de cuidar de todo mundo. E esse centurião, de nome Júlio, ele gostava demais da conta do Paulo. Muito, mas muito mesmo. E o Paulo vai aproveitar bastante essa experiência, esse momento, né, para ele poder, como era de costume, falar um pouquinho do evangelho. O Paulo, dentro da embarcação, ele vai adquirir uma posição de muito destaque. Todo mundo vai começar a olhar para ele. Por quê? Emmanuel vai dizer assim: Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus não como uma personalidade intangível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas. A seguir de perto a evolução e a redenção
da humanidade terrena desde os primórdios. Então ele vai, no momento que ele está indo para morrer, né, ele vai falar de Jesus enquanto um mestre amoroso e um amigo das criaturas. Olha a mentalidade de alguém que está preparado, de alguém que vive um pouco mais lúcido e mais consciente. Porque não tem jeito. Diante da escola da vida, a gente, né, só não tem um pause, só tem play. Por mais que a gente possa ter momentos de recuo, férias que está chegando aí, glória a Deus, né, a gente fica muito feliz nesse período, mas não tem um pause de tipo assim, vai parar. Não vai. As experiências vêm, né. Emmanuel, numa mensagem, ele vai dizer: "Outra não é a função da escola, senão propor as lições". Então, termina uma, começa outra. E Paulo saía de uma pedrada, uma lição, e ele ia para outras. Ele estava saindo de Jerusalém, aonde ele tinha passado umas poucas e boas, tinha apanhado demais da conta, e ele estava a caminho da sua desencarnação, mas ele estava tão sereno em face das coisas por causa dessa conexão espiritual, desse vínculo, dessa mentalidade que ele tinha em face das provas que ele estava vivendo. E tamanha era a sua confiança no poder divino, no amparo celeste, que ele estendia, né? É como se fosse uma grande sombrinha que estendia, acobertava os outros ao clarão daquilo que ele trazia de mais sincero e de mais verdadeiro na alma. Todos, diz Emmanuel, desejavam ouvir-lhes os conceitos relativamente ao Evangelho quanto à sua projeção no futuro dos povos. Mas se ele estava preparado, se ele estava consciente, não era todo mundo que estava. O que acontece? Eles vão atravessar uns uns bons desafios no mar ali, e num determinado momento, eles vão ter que tomar uma decisão, se eles vão procurar um porto, né, para eles darem uma descansada e tal, se vão seguir viagem até um outro lugar para eles repousarem. E nesse momento, o Paulo tem uma intuição. E fala assim: "Olha, né, faz esse caminho". Ele estava muito atento. Possivelmente quem o inspirara era Estevão, que estava ali conduzindo aquele momento. Só que quando ele conta quando ele conta para o pessoal, né, ele vai falar com o Júlio, que era o centurião que ele tinha uma intimidade a mais, o centurião, ele fica assim: "Meu Deus, tudo bem, vamos lá", né. O centurião pega o recado e leva para o comandante. O comandante pensa assim: "Que é isso, centurião? Dar créditos a esses prisioneiros?" Tipo assim, o Paulo era prisioneiro naquele momento, ele estava sendo levado para as autoridades romanas. Se a gente escutar ele, pode ser que tudo isso seja um plano para ele libertar todo mundo do navio. Então, eles ficaram, o comandante, né, não quis aceitar muito bem e disse, né, pois estou a ver que se trata de algum plano de fuga, maquinado com sutileza e com prudência. Mas seja como for, o alvitre é inaceitável, não só pela confiança que devemos ter nos nossos recursos profissionais, porque o comandante tinha alguns orientadores, mas ele não quis ouvir o Paulo. Como porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário. Então, eles não quiseram escutar o Paulo. Aí vem, né, aqueles momentos assim que dá vontade de dizer: eu te avisei. Sim, o Paulo era desses? Não, ele foi mais evangélico. Por quê? O que, que vai acontecer? O Júlio sai de perto do comandante, chega para o Paulo, né, e comenta
que o comandante não foi muito adepto. Não tinha acontecido nada ainda. Estava tudo tranquilo, tudo em paz. O Paulo olha para aquele momento, diz assim: não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os obstáculos hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Então, Paulo estava em paz, estava sereno, mas ele estava considerando, porque a gente não tomou cuidado, não tomou as precauções, os desafios daqui para frente vão ser maiores. Maiores. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então, o que ele estava dizendo? Tudo bem, quer tomar a decisão errada? Ok, vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, mas haverá algum proveito. Essa talvez seja uma das grandes lições da providência divina. A gente pode fazer as coisas mais imprudentes que a gente tiver condição. Mas mesmo nos caminhos mais errados que a gente escolher, ainda existirá alguma lição. Porque a grande questão não é o erro ou o acerto. A grande questão da lei do progresso é o aproveitamento das circunstâncias. E por isso esse estado mental que a gente assume diante das experiências é tão importante, porque o aproveitamento nos permite extrair, mesmo dos equívocos que a gente tenha cometido, lições preciosas, porque não acabou tudo quando a gente se equivocou. Mesmo que a gente tenha desconsiderado um monte de aviso, não vai para aí, não faz isso, cuidado, pelo amor de Deus, vira, fecha a boca, né? Tanta coisa que às vezes nos vem alertando, é uma lição que abre, um trem que chega assim para a gente ficar mais consciente. Mas se a gente não olha para tudo isso, haverá, mesmo nessas inconsequências, algumas lições, porque conforme Paulo está dizendo, recordaremos o poder de Jesus. A providência divina não vai nos desamparar. O que acontece? O Paulo tinha dito, inicialmente estava tudo calmo. Aí o que o comandante pensou? O Paulo estava errado. Se a gente tivesse seguido ele, a gente estaria nas piores situações. Mas o que aconteceu? Veio um furacão imprevisto aonde eles estavam. E aí o trem apertou. Porque eles ficaram 14 dias sem comer. 14 dias sem comer, porque era para eles ter parado num lugar, reabastecer e tudo mais, não fizeram. Estavam sem recurso nenhum. O navio estava pesado com força. E aí o negócio começou a apertar. Eles perderam, tiveram que jogar um monte de coisa fora para ficar mais leve e tudo. E aí nesse momento, todo mundo olhou para o Paulo de que jeito? Olhou ele com, ó que Emmanuel disse, a figura de Paulo foi encarada com veneração. Só que, né, se o Paulo fosse inferior igual a gente, ele diria: eu avisei, seus excomungados. Vocês não quis obedecer, agora, se morrer, morre nós tudo, né? Mas Paulo foi muito evangélico. Muito evangélico. No meio de tudo isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o Lucas vai dar notícia de um negócio que acontece. Numa determinada noite, o Paulo tem um desdobramento espiritual.
e ele se encontra com o que ele considera sendo um anjo. O anjo diz para ele: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então, Paulo, no meio do negócio lá, da prova em curso, que eles estavam vivendo por desobediência, o anjo vem e ainda socorre. E fala assim: ó, pode ficar em paz. Não precisa temer. Ninguém vai morrer. Por causa de você, porque você precisa chegar onde? Você não vai morrer na água, mas você precisa chegar até o César. Então, o anjo, assim, ele também não foi muito amoroso, né? Porque estava dizendo assim: você não morre agora, mas daqui um tiquinho o negócio vai apertar para o seu lado. Mas, tranquilo, todo mundo que está com você vai ficar salvo. O Paulo chega para todos os navegantes que agora começou a ouvir ele, né, porque tinha dado tudo errado, agora eles queriam escutar ele de novo, porque ele estava certo. E ele vai dizer o seguinte: portanto, né, ele vai dizer assim: agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Aí ele conta o sonho e diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como foi me dito. E aí, no Paulo e Estevão, o Paulo vai aproveitar esse momento para falar metaforicamente da experiência humana como uma navegação. E vai justamente chamar a atenção para essa nossa mentalidade, para a nossa postura mental frente às experiências. Porque a todo momento a vida pede bom ânimo, presença de espírito, atenção, lucidez, para que a gente experiencie e passe pelas coisas da melhor forma possível, com o máximo de dignidade. Mas quando a gente acaba não seguindo, a gente está sujeito a um monte de coisas. Só que a grande lição da vida é: o mundo espiritual nunca vai desamparar a gente. A providência divina nunca vai deixar, porque aqui poderia a prova já ter acabado, mas por causa da teimosia deles, eles acabaram enfrentando um pouco mais de dificuldades. No meio de todo esse processo, a vida intercedeu. É claro que eles vão conseguir, né, se sustentar no barco, só que chega um momento que está quase em terra firme, e aí o comandante faz o quê? Tem uma ideia de jirico: eu vou mandar matar todo mundo. Todo mundo. O Paulo tinha salvado a vida de todo mundo. O comandante vai lá e quer o quê? Acabar com a vida de todo mundo. Aí o centurião, que gostava muito do Paulo, escuta o plano e na hora de repassar para os guardas, ele não repassa. Livra todo mundo da desencarnação. Só que o barco vai bater num rochedo. E aí, né, uns vão se agarrar aos pedaços dele, outros alguns botes que tinha no barco, e eles vão conseguir chegar em terra firme. Mas dentro de toda essa lição, de todo esse percurso, dessas 6 referências de bom ânimo do Novo Testamento, para a gente finalizar aqui, e aí a gente volta na lição do Evangelho, né, o jugo leve, Kardec vai considerar que a consolação do Cristo, ela está acentuada em 2 coisas, porque o nosso bom ânimo precisa estar alicerçado em 2 coisas. Esperança não é promessa vazia, é compreensão da lei divina. A gente precisa saber o que faz parte da vida, as tribulações, as dificuldades, os momentos difíceis. Por isso, Kardec vai dizer: a consolação do Cristo consiste em 2 coisas:
fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Quer dizer, a gente não pode perder de vista que a vida não termina no túmulo, que ela não vai acabar frente à matéria. É preciso trazermos conosco essa consciência de imortalidade, que as coisas não se resumem no que a gente pode ver. Porque se a gente permanece restrito à fé no presente, talvez estejamos sempre à mercê do desespero, mas a convicção da continuidade vai diluindo tantas das nossas ansiedades e angústias, porque aquilo que suporíamos o fim abre espaço para recomeços. O Criador nunca trabalha com o fim, porque no final de cada experiência há de virar um recomeço. Mas para além da fé no futuro, confiança na justiça de Deus. Porque o barco das nossas existências continua sendo conduzido por aqueles que amam. E aqueles que amam fazem questão, mesmo que a gente não veja, de se fazerem presentes conosco quando a gente mais precisa. E por mais que a gente viva em sucessos ou fracassos, é justo aguardarmos o tempo, porque vem, convites e mais convites da vida para a gente renovar essa nossa vinculação com o mundo espiritual, que sempre fará questão de dizer: o mundo não é dos que odeiam, não é dos que violentam, não é dos espertos. O mundo não é das dores. O mundo caminha na construção da felicidade imperecível do Espírito. Eu agradeço muito a paciência, a misericórdia de vocês em nos ouvir e nos acolher nessa noite. Em meio a essas comemorações desta casa, nossos votos são de bom ânimo. Que o Mestre querido e amigo nos ajude sempre nas nossas necessidades mais profundas.